Brain Rot. Sobre esse assunto que vamos falar hoje. O que é Brain Rot? De forma, a tradução disso daí significa cérebro podre. Cérebro podre. De onde veio esse termo? Onde surgiu essa informação? É uma das palavras, ela foi elegida como a palavra do ano 2023, se eu não me engano, ou em 24. Por um instituto bem famoso nos Estados Unidos. Essa palavra ela foi muito comentada, muito mencionada e muito estudada. Por quê? Há uma podrificação dos cérebros das pessoas de uns tempos pra cá. E por que eu decidi falar sobre esse assunto hoje? Porque ele faz parte do meu cotidiano e provavelmente faz parte do seu. Ainda mais se você tiver filhos numa faixa etária aí de 6 até 10 anos, 12 anos aproximadamente. Então, se você se identificou com algumas dessas informações, fica nesse conteúdo, nesse vídeo, que vai fazer sentido. Se você ainda não preparou seu cafezinho proibido, já vai preparar pra gente dar sequência nesse assunto. Ontem, eu estava no portão lá da escola liberando as crianças, não só ontem, como todos os dias eu faço. E eu tô escutando muito os termos caputina, bailarina, não sei o que lá, do tralalá, tubarãozito, não sei das quantas, enfim, um monte de coisa nesse sentido, que provavelmente você já deve ter escutado falar também. Bombardino, assassino, enfim, esses termos, esses nomes. E no TikTok ouve-se fala muito. E aí eu vi que existe tipo uns memes, né? Uns memes nesse sentido. Até então, achei que era alguma coisinha divertidinha, brincadeirinha, memes de crianças dessa nova geração. E na verdade não. Na verdade não. Começou a aparecer alguns outros vídeos daí de estudos sobre o assunto, né? Sobre esses memes, como eles contaminaram as mentes das nossas crianças. E o que parece ser inocente, na verdade, faz parte de um todo, de uma coisa muito maior. Mas beleza. Até então, isso não é nada de novo, não há novidade nenhuma. E aí, eu, hoje cedo, estudando algo sobre Brain Rot, que eu já tinha estudado, falei, nossa, esse assunto de novo à tona. E aí era um neurocientista falando no vídeo. E aí, ele falava sobre esse termo, enfim. Fui atrás, escrevi, né, para saber mais, né? Fui lá e procurei pelo termo Brain Rot. E a primeira coisa que apareceu foi os memes desses animais, desses pseudo-animais, sei lá o que é esse tipo de coisa aí, desses memes. Tubarão com tênis, enfim, umas coisas muito doidas. Uma bailarina em forma de caneca de cappuccino. E eles são brain rots. São. E voltando na tradução, eles são cérebros podres. Mas não eles. Não a pessoa que criou. Mas a intenção dos vídeos criados. São vídeos criados para simplesmente entrar na nossa mente e sair. Entrar e sair. Se a gente passar 5 minutos, 10 minutos na rede social, né, a gente passa muito mais. Provavelmente você também passa bastante tempo rodando o feed ali. Provavelmente você, se eu te perguntar no final dos 10 minutos o que você assistiu, você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Por quê? O nosso cérebro, isso eu tô falando de acordo com os estudos desse neurocientista e de acordo com as pesquisas que ele fez, o nosso cérebro, ele não tá conseguindo absorver informações mais, né? Ele tá ficando podre mesmo. Tipo, uma podrificação do nosso cérebro. Ele não tá mais aprendendo, ele só tá consumindo. Por isso que a gente sabe dosar é a melhor coisa, né? A gente ficar alguns tempos sem, não levar celular pra cama, dormir, descansar, porque se a gente leva, a gente ativa nosso cérebro antes de dormir. E a gente não descansa, por isso que a gente tem uma má noite de sono. Eu não tenho o costume de levar o celular pra cama já faz um bom tempo, mas eu lembro-me que quando eu levava, parece que eu tinha sido atropelado durante a noite, quando eu precisava acordar no outro dia. E são alguns comportamentos derivados da nova era. Tecnologia, celular, consumo excessivo de informação rasa, que não vai agregar em nada. E isso a gente está falando no aspecto adulto, imagina para as nossas crianças, né? Por que hoje as pessoas estão emocionalmente abaladas? Isso eu estou vendo todos os dias lá na escola. Existe uma infantilização das crianças. Crianças de 6 anos agora e de 6 anos de 10 anos atrás é muito diferente. E se colocar de 20, de 30 anos, for regredindo ainda, parece que... Mas assim, sabe? Mas foi um salto muito grande. Um salto muito grande. Eu convivo com elas todos os dias. E não é uma ou duas ali, não. É uma ou duas ali que talvez se salvam. É por conta que os pais não dão celular para eles, né? Não dão. E eles falam, eu não dou celular, meu filho é assim porque eu não dou celular. E você vê que a criança brinca de verdade. A criança vive. A criança não tem... tem os medos, mas não é aquele medo que, tipo, qualquer coisinha vai abalar ela, sabe? Então, isso eu acredito que tem tudo a ver. Por isso que eu trouxe esse assunto à tona, do Brain Rot, tá? Se você tem filho, faça o máximo possível para que ele não fique no celular. Crie mecanismos. Eu sei que é muito mais difícil, eu não tenho filho ainda, mas eu sei, os pais falam, é muito mais difícil você ter que chegar do trabalho cansado e ter que dar atenção, brincar. Mas vai ser muito mais difícil você ver ele enfiado num celular e, tipo, o cérebro dele sendo consumido por conteúdos fracos, que não vão agregar em nada na vida dele
e depois no futuro ele ter dificuldades para se manter no emprego, se conseguir, né? Porque qualquer coisinha, ele não tem emoção, ele não tem estrutura para aguentar, tá? Enfim, eu vejo isso. Pessoas, 18, 19, 20 anos, que passaram lá pela escola já, fazendo faculdades de psicologia enfiadas em remédios. 19 anos, 18 anos, psicólogo, que não consegue controlar as próprias emoções, não consegue controlar os próprios pensamentos. Você imagina o que vai ser dessa nova era, dessa nova geração, tá? Essa pessoa não ficou mais, não tá mais na escola, mas é um caso que eu tô falando, que eu tô mencionando. Mas existem outros que talvez não estão na psicologia, mas estão fazendo outras áreas de atuação que vai trabalhar com educação e não consegue controlar as próprias emoções. E essa é a nova geração. A geração que não controla nem a si mesmo e quer achar que dá conta de ajudar o próximo. Primeiro, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Quando você estiver bem, você estará bem para ajudar as outras pessoas a ficarem bem. Mas enquanto isso, não tem como. Mas enfim, como que as pessoas saberão que essa pessoa é dependente de remédios? Não saberão. Simplesmente contratarão o serviço dela, né? E colocarão o filho dela para fazer psicologia ali com ela, para fazer uma parte terapêutica com ela, sendo que a pessoa não está conseguindo controlar nem as próprias emoções. É isso que eu quero dizer, tá? É isso que eu quero dizer. Não tem como a gente saber quem é esse ser humano por trás, o que essa pessoa está passando. E aí enfim, é triste a situação. É triste. Mas é isso, é isso. Cafezito proibito. Vou inventar uma trend também. Mentira. Espero que tenha feito vocês refletirem um pouco, né? E comentem se vocês acham que o mundo realmente está indo para esse lado. Eu não vejo que vai melhorar. Eu não consigo ver que vai melhorar. Eu só consigo ver que eu, dentro da minha casa, da minha família, eu consigo fazer alguma coisa, né? Ali dentro da escola a gente tenta fazer algumas coisas também. Mas não há muita esperança. Não há. Infelizmente não há esperança. Tamo junto. Falou, valeu.